Olá, pessoal! Vamos começar a parte 4 da análise exploratória e hoje trataremos dos gráficos para variáveis quantitativas. E basicamente veremos dois, que é o histograma e o gráfico de linhas. E a partir destes dois gráficos, veremos várias outras ramificações. Na aula passada, nós estudamos gráficos para variáveis qualitativas. E dentre os gráficos que vimos, tinha o gráfico de barras. E essa representação pode também ser utilizada aqui para variáveis quantitativas. Então, por exemplo, nessa tabela, nós temos o número de filhos, que é uma variável quantitativa, nesse caso discreta, variando de 0 até 5, com exceção do 4. A segunda coluna é a frequência de cada categoria. E podemos representar essa tabela através do gráfico da direita. E note que a frequência em 4 não aparece no gráfico porque ela é 0. Além disso, a ordem aqui das barras ela deve ser levada em consideração, porque a variável número de filhos existe um ordenamento do 0 até o 5 de forma crescente. Mas o gráfico de barras também pode ser utilizado quando temos variáveis contínuas, contanto que criemos classe dessas variáveis. Nesse caso, temos o salário, que é uma variável quantitativa contínua, mas depois de discretizá-la através dessas classes, temos uma variável com 5 categorias. E a partir dessas categorias e as suas frequências, construímos o gráfico de barra da direita. E essa abordagem ela é útil muitas vezes, entretanto, temos que ter atenção que perdemos informação. Todos os salários que em princípio eram contínuos, agora fazem parte de um intervalo. Ou seja, todos os indivíduos que tinham salário entre 4 e 8, eu não tenho mais a informação precisa deles. Eu só sei que eles estão nessa classe de salários. Vamos ver mais um exemplo utilizando gráficos de barra. Nesse caso, o estudo visa avaliar se o calor aumenta o risco de violência dentro das prisões. Ou seja, maior temperatura, a chance de ter algum atrito entre os detentos aumenta ou não. No gráfico da esquerda, temos a temperatura, que em princípio é contínua, mas foi discretizada em vários intervalos. Então, esse é um gráfico de barra representando a frequência de dias em que tivemos determinado intervalo de temperatura. O gráfico da direita é um gráfico de pirulito que vimos também na aula passada, que relaciona o aumento da violência com a temperatura discretizada, que está no eixo X. E o que notamos é que altas temperaturas aumenta, nesse caso, em 20%, quando a categoria é 80 ou mais. Isso representa aproximadamente 26 graus Celsius. Então, esse é um exemplo utilizando gráficos de barra e o gráfico de pirulito para variáveis quantitativas contínuas. Mas, em geral, utilizamos a representação através de um histograma, que é um gráfico de barras exatamente como o anterior, entretanto, as barras são juntas, não existe um espaçamento entre cada categoria. Então, voltando à variável salário, agora a representação não está mais através de barras espaçadas, aonde termina uma barra, começa a outra. Essa é a característica do histograma. E utilizamos ou frequência absoluta ou frequência relativa no eixo Y. Vamos ver um exemplo. Os Jogos Paralímpicos estão cada vez mais fortes. Nesse caso, temos 3 gráficos e eles são histogramas porque no eixo X não temos categorias, por exemplo, de anos.
o tempo aqui ele é contínuo, de certa forma. O primeiro gráfico da esquerda são países que estão competindo nos Jogos Paralímpicos. Então, vemos uma tendência de crescimento. O eixo Y é a frequência absoluta. O gráfico central representa o número de atletas vezes 1000. Então, o 4 ali significa 4.000 atletas. Também está crescendo, além do número de esportes, que está no gráfico da direita. E é por isso que a conclusão é que os jogos estão cada vez mais fortes. Tem mais países, mais atletas e mais esportes. Um outro exemplo, eleição presidencial na França. Aqui temos 4 candidatos e essas curvas que estamos vendo é exatamente o histograma de cada candidato. A intenção de voto para cada candidato. E essa linha em vermelho, indicando um número, é o que aprenderemos na aula que vem, que são medidas resumo. Nesse caso, é uma medida de posição que representa a média. E, em geral, representamos o histograma através dessas barras contínuas, mas podemos também alisar este histograma construindo uma linha que chamamos de densidade. E a interpretação é exatamente a mesma. Entretanto, temos um comportamento um pouco mais suavizado para termos uma visão geral da nossa variável. Vamos ver um exemplo aplicando essas curvas. Aqui estamos estudando qual é a idade das mulheres quando tiveram o primeiro filho. As linhas que estamos vendo em cada gráfico representa a distribuição da idade para cada país em 1995. E o histograma coloridinho representa a idade da mulher quando teve o primeiro filho em 2015. Então veja que há um deslocamento da idade das mulheres praticamente em todos os países. Então, se antes, em média, as mulheres tinham o primeiro filho com 20 anos, mais ou menos, hoje elas têm o primeiro filho com aproximadamente 30 anos. Vamos ver mais um exemplo. Fadiga devido a muitas reuniões. Nesse estudo foi avaliado o cansaço entre homens e mulheres durante reuniões online via a plataforma Zoom. Do lado esquerdo, temos exatamente uma densidade, que é um histograma suavizado para homens e para mulheres. E veja que as mulheres têm um deslocamento para a direita. Significa que elas apresentam mais fadiga do que os homens durante a reunião. E os gráficos da direita são gráficos de barra, não são histogramas, porque, veja, estão separados por categorias de minutos, de 15 a 30, 30 a 45, etc. E no eixo Y, temos a duração da videochamada no gráfico superior e o tempo entre as reuniões no gráfico inferior. Mais um exemplo. Nesse estudo, o interesse é verificar se tem uma relação entre o número de sílabas faladas em cada idioma e a informação transmitida durante esse tempo. Em outras palavras, o que se deseja aqui é verificar se idiomas que são falados muito rápidos, em geral, o número de informação que é passado é muito pouco. Ao contrário dos idiomas que são falados muito devagar, que o número de informações é muito alto. Do lado esquerdo temos o número de sílabas faladas, do lado direito temos o número de informação transmitida. No link apresentado no final desses slides, tem todos os artigos, e se você quiser ter uma ideia mais aprofundada do exemplo que está sendo tratado, é mais interessante ver o artigo original, porque aqui o nosso objetivo é mostrar, nesse caso, um exemplo de densidades. E podemos também construir histogramas para variáveis discretas. Nesse caso da figura, é um histograma porque as barras são contínuas, entretanto, a variável ela é número de filhos,
que é discreto. Utilizamos essa abordagem quando queremos entender a distribuição do número de filhos e não uma categoria em específico. E veja que curioso, o 4 não temos uma frequência, então temos um buraco em torno desse valor. E isso muitas vezes é problemático para você suavizar através de um histograma. E para contornar este problema, o que fazemos em geral é considerar intervalos de classes no eixo X desiguais. Assim conseguimos agrupar categorias e termos frequências relativamente maiores, a ponto de entendermos de forma geral o comportamento dos dados. Nesse caso, temos o número de empregados em 250 empresas diferentes, e como essas empresas em geral tinham uma quantidade de empregados baixa, por exemplo, menores do que 60, a frequência de 140 a 150, por exemplo, era tão pequenininha que foi melhor agrupar uma classe de 140 a 180 para que esse agrupamento gerasse uma frequência um pouco maior, da mesma forma de 180 a 260. Então, é isso que estamos falando de tamanhos desiguais dos agrupamentos. E fazemos isso justamente para tornar o gráfico mais informativo. E agora vamos passar para o outro tipo de gráfico que veremos na aula de hoje, que são os gráficos de linhas. E para motivar esse tipo de gráfico, vamos ver esse exemplo. O índice de preços do consumidor, IPC, recua para 0,08% em outubro. Essa é a notícia. Quando vemos o gráfico de barra dessa informação, temos que antes era aproximadamente 0,2 e baixou para um pouco menos de 0,1. Entretanto, esse tipo de representação não nos diz muito. Será que a inflação de fato está caindo? Ou ainda, essa variação ela é grande ou é pequena? Outra pergunta, ela é grande e pequena com relação ao quê? Com relação a 2 meses atrás, com relação a 5 meses atrás? E o que esperar do mês seguinte? Veja que essas perguntas não conseguimos responder se o nosso gráfico é representado como esse da esquerda. Seria mais útil considerar um gráfico de linha indexado no tempo, que é exatamente esse que vemos agora. E esse recuo que é mencionado no artigo é, na verdade, uma simples flutuação. E agora temos a real ideia do que está acontecendo e conseguimos responder todas essas perguntas. É por isso que utilizamos o gráfico de linha, quando o nosso interesse está em um desenvolvimento cronológico de determinada variável. Por exemplo, nesse caso, temos as temperaturas na cidade de São Paulo para vários dias, e aqui conseguimos entender como que é a flutuação dessas temperaturas e o decréscimo também. E assim, entendemos toda a tendência destes dados. Em geral, vemos muitas dessas aplicações em séries temporais, que são dados indexados no tempo. Vamos ver um exemplo. Mais pessoas estão escalando o Monte Everest. O artigo, nesse caso, quer mostrar que, com o passar dos anos, existem mais pessoas conseguindo escalar e essas pessoas também têm idades cada vez maiores. Do gráfico da esquerda, nós tiramos a informação de que mais pessoas estão escalando. Temos 2 gráficos de linha, um representando as pessoas bem-sucedidas e outro representando a frequência percentual das pessoas que morreram. E o gráfico da direita mostra a idade das pessoas no eixo X e o percentual dessas pessoas que atingiram o topo.
Então veja que, em geral, a idade está entre 18 e 40 anos, mas mesmo com idades mais avançadas, em 2006 a 2019, tivemos uma frequência maior do que quando comparamos entre 1990 e 2005. Então, esses dois são gráficos de linha que representam uma tendência, seja indexado no tempo ou indexado na idade. E quando pensamos em gráfico de frequência, podemos nos interessar também em uma frequência acumulada. Ou seja, a informação das frequências não são relativas à categoria em específico, mas o acumulado até essa categoria. Nesse caso, a variável é o número de filhos e a frequência acumulada até o zero é de 4. A frequência acumulada até o 1 é a soma de 4 com o 5, que dá exatamente o 9. A frequência acumulada até o 2 é o 4, 5 mais o 7 e assim por diante. Essa função da direita mostra exatamente esse cálculo acumulado. E a partir dessas informações, conseguimos construir o gráfico acumulado. Então veja que todos os gráficos são construídos a partir de uma tabela. Se a gente entende a construção da tabela, é muito provável que entenderemos também o gráfico. Nesse caso, o eixo X é o número de filhos que estamos acumulando e no eixo Y é essa frequência acumulada. Quando chega no 1, ela permanece constante porque acumulamos todas as frequências. Vamos ver um exemplo. Investimento acumulado em um time de futebol durante os anos. No eixo X temos os anos e cada degrau aqui é o investimento que foi feito exatamente no ano. E essa curva crescente representa esse investimento acumulado. E isso pode ser feito utilizando variáveis discretas ou também variáveis contínuas. Nesse caso da classe de salários, poderíamos estar interessados no salário acumulado. Por exemplo, quantos por cento dos indivíduos ganham até 12 salários mínimos? 61%. Quantos indivíduos ganham mais do que 16 salários mínimos? Seria a classe de 16 a 20 mais a classe de 20 a 24. Então, às vezes, essa informação acumulada é útil para responder muitas perguntas. E o gráfico da direita trata exatamente dessa frequência acumulada. E nesse caso, poderíamos estar interessados qual é o valor de S, tal que temos 50% dos funcionários ganhando menos do que esse valor. Vamos ver mais um exemplo. Mortes de soldados em guerra. No eixo X nós temos todos os anos decorrentes da guerra e no eixo Y é uma frequência acumulada vezes 1000 de militares que morreram. Então aqui conseguimos ver uma tendência do número de mortes, nesse caso acumulada, durante os anos. Mais um exemplo, percentual de vacinados distribuídos pelos países. Temos no eixo X o tempo e no eixo Y o número de vacinados que estão sendo acumulados e espera-se que chegue em algum momento no 100%. Então essa curva mostra, de certa forma, a velocidade com que esses indivíduos estão sendo vacinados nesses 4 países. Então terminamos aqui essa aula sobre gráficos de variáveis quantitativas e na aula que vem veremos algumas medidas resumo, seja de posição ou seja de dispersão.